Vamos mergulhar em uma das maiores viradas de chave do pensamento em toda a história. Como a ideia de verdade mudou da razão para a revelação e como isso simplesmente refez a mente ocidental. Pois é, essa pergunta é o ponto central de tudo. E a nossa história começa lá no finalzinho do Império Romano. E olha, essa não foi uma batalha de exércitos com espadas e escudos. Foi uma batalha de ideias, colocando séculos de filosofia grega contra uma fé que estava surgindo com uma força revolucionária. Então, vamos lá. Por muito, muito tempo, a filosofia grega era quem dava as respostas para as grandes questões da vida, sabe? Mas o mundo romano começou a entrar numa crise de confiança e as pessoas começaram a procurar outra coisa, algo novo. E os primeiros passos para essa nova visão de mundo não foram tipo jogar tudo fora e começar do zero. Pelo contrário, foi um processo de fusão. Alguns pensadores pioneiros começaram a construir uma ponte entre esses dois universos que pareciam não ter nada a ver um com o outro. E uma figura essencial nessa história foi Fílon de Alexandria. Ele foi um dos primeiros a construir essas pontes, sabe? Interpretando os textos da Bíblia hebraica, mas com as ferramentas do racionalismo grego. Mas, olha, não foi uma transição simples. A filosofia antiga não se entregou fácil. Na verdade, ela teve um último suspiro brilhante, com dois grandes movimentos. De um lado, tinha o hermetismo. Era uma filosofia bem mística que oferecia um caminho próprio para a revelação divina. A ideia central era um Deus transcendente e essa natureza dupla do ser humano, sabe? Corpo e espírito. E o mais fascinante é como essas ideias antigas às vezes viajam no tempo e aparecem nos lugares mais inesperados. Pois é, num álbum de funk brasileiro. O disco A Tábua de Esmeralda, do Jorge Benjor, bebe direto da fonte desses textos herméticos. É uma prova incrível do poder cultural que essas ideias mantiveram. Mas, voltando lá para a antiguidade, o outro grande movimento, e talvez o mais influente de todos, foi o neoplatonismo. Basicamente, ele pegou as ideias de Platão e deu uma repaginada, uma reinterpretação para aquela nova era. E esse movimento teve mentes absolutamente geniais, como a de Hipátia de Alexandria. Ela era matemática, astrônoma, filósofa, uma intelectual de um calibre imenso e que acabou virando um símbolo do fim da tradição clássica. Mas a figura central, o cara que realmente organizou e sistematizou o neoplatonismo, foi Platino. Ele meio que criou um mapa completo da existência. Ele descreveu a realidade em 3 níveis. Tudo começava com o uno, a fonte de tudo. Desse uno emanava o nous, o intelecto divino, o mundo das ideias puras. E por fim vinha a alma, que é o que dá vida a tudo no nosso mundo e que sempre busca retornar à sua origem ao uno. É uma estrutura super elegante que influenciou demais o pensamento místico dali para frente. E bem no momento em que o neoplatonismo estava no seu auge, a visão de mundo cristã aparece, oferecendo um conjunto de respostas, nossa, radicalmente diferente. E aqui a gente consegue ver o tamanho desse conflito. A visão grega era cosmocêntrica, ou seja, o ser humano era só uma pecinha dentro do cosmos. Já a visão bíblica era antropocêntrica. O ser humano foi criado para dominar a Terra. Para os gregos, o caminho para a verdade era a razão. Para a nova fé, era a fé. Até a ideia de virtude mudou. Deixou de ser sobre agir com excelência e razão e passou a ser sobre agir com obediência a Deus. Foi uma virada de chave completa. O ponto central da nova fé era uma outra promessa. Não era mais sobre harmonia com o cosmos, e sim sobre salvação pessoal, sobre vida eterna, por meio da fé em Jesus Cristo. E aí vem o ponto crucial. A filosofia antiga não desapareceu simplesmente. Ela foi absorvida, foi ressignificada dentro desse novo universo de ideias. Quem fez essa ponte foram os primeiros grandes pensadores cristãos, que a gente chama de padres da igreja. Eles tiveram a missão gigantesca de usar os conceitos da filosofia grega para explicar e para defender a doutrina cristã. Esse processo, claro, levou séculos. Começou lá com Fílon, continuou com pioneiros como Justino Mártir, até que por volta de 400 depois de Cristo, essa mistura, essa síntese, se tornou o pensamento dominante no Ocidente. E foi ela que deu a base intelectual para tudo que viria a ser o mundo medieval. O legado de toda essa fusão é esse diálogo que, na verdade, nunca acabou. O debate entre fé e razão continua moldando o nosso mundo até hoje. E nos deixa com essa pergunta, que talvez seja um debate eterno.